nome é João Luiz Pipe Sale, eu sou da TM 72, os primeiros residentes de cirurgia do Hospital de Clínicas. Nós somos oriundos da Faculdade de Medicina da URGS também. Nossa preferência para fazer medicina começou muito cedo na minha vida, até porque era o sonho do meu pai fazer medicina. E ele não pôde fazer porque ficou doente. Quer dizer, não ficou doente, ele teve um problema de visão e disseram que médico tinha que estudar muito. Então ele não podia fazer medicina. E o sonho dele era que ter um filho que fizesse medicina. Então, muito tempo já ouvi essa história, desde pequeno. E na minha concepção, eu sou das, talvez não muito frequentemente, as pessoas têm dúvida até o final do científico, né? Eu não tive dúvida sobre o que eu queria fazer medicina. Engraçado isso, desde pequeno. Eu quero ser médico. Talvez até porque eu gostasse muito do vizinho nosso, que era o médico do interior de Tupanciretã. E ele era adorado pela população. Eu digo, isso é legal. Ele vinha na casa, dava um bolo para eles. Eu gostava de comer, sempre gostei. Deve ser legal o cara ser médico. Era ele e o padre. Que quando chegavam, tinham aquela recepção das famílias. Eu digo, é legal, quero ser médico. E, além do mais, meu pai, com aquele sonho, né? Sempre presente. E depois meu pai ficou muito doente, por 10 anos, ficou muito doente. E meu pai, incrível, ele resistiu até dezembro de 72. Não, fevereiro de 73. E viu a minha formatura. Foi o presente, eu acho, final que ele pôde receber de um filho. Não dei muitos presentes, porque eu era um gurizinho meio chato, muito arteiro. Meu pai era um cara que teve muita influência sobre a minha vida, no sentido de modelo de pessoa. Ele era um cara extremamente honesto, era um cara... A gente ouvia essas histórias, era gerente de banco. E sabe, naquela época os gerentes de banco eram muito assediados para dar empréstimo. Então ele tinha aquelas coisas de absolutamente não ter... Bem diferente, às vezes, infelizmente, como hoje, de nunca se corromper, de nunca ter uma integridade total com o banco, nunca deixar clientes tomarem partido, porque existia isso. Então eu me criei com essa coisa, assim, de ele querer médico. E eu admirava ele, porque ele era muito inteligente e muito rápido, e eu sempre admirei meu pai. Então foi por isso que eu fiz medicina. O meu pai foi maltratado pelos médicos. E, entrando numa área agora que está até difícil para a entrevista, mas foi importante na minha vida, porque eu entrei muito bem na faculdade e à medida que o meu pai começou a ficar cada vez mais doente, eu comecei a me revoltar com a medicina, com os médicos, com a arrogância do médico que tratava ele, e a maneira como tratavam ele, e eu jurei para mim mesmo que eu nunca faria isso. Por isso que até hoje, Edvino, eu sou uma pessoa que quando eu vou ver um doente, o doente é um conjunto para mim, não é uma patologia. Eu sento com ele, ou com a família, eu vejo que essa família precisa de um apoio geral. Por causa disso, porque nós todos adoecemos junto com o mau atendimento que ele teve. E ele se ressentia muito disso, ao ponto que com meus colegas eu comecei bem na faculdade, teve uma época que eu me distanciei de todo mundo, e depois tive que fazer psicoterapia, muitos anos, e comecei a me dar conta que realmente medicina era o que eu queria. Eu tirava notas muito boas no início, e à medida que foi passando o tempo, eu fui entrando, minhas notas foram caindo, eu era um estudante A no começo, e lá no 4º, 5º ano eu comecei a ficar um estudante C. Nunca rodei nada, mas eu mesmo estava muito mal a ponto até que eu tive a felicidade de fazer psicoterapia. E na psicoterapia, com o Davizão Zimmermann, naquela época, de grupo,
Fiz a psicoterapia de grupo, eu não podia fazer uma psicoterapia individual, mas foi fundamental para mim. Ali eu me encontrei, eu me reencontrei, eu digo, não, é isso que eu quero, é o meu velho sonho, nada vai mudar, eu vou ser médico, e eu já era residente aqui, aí eu melhorei, comecei a ser melhor residente, eu comecei meio não sendo um residente dos mais salientes, mas quando terminei já estava bem consciente do que eu queria, e aí nos últimos anos da faculdade, então eu até fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida, tu vê que dúvida eu tive? Eu fiquei entre psiquiatria e cirurgia. Psiquiatria, porque pelo conflito existencial que eu vivia. Aí eu me dei conta que aquilo não era uma escolha minha e fui lá para São Pedro e peguei um paciente que ele jurava que era Jesus. E eu passei uns 4, 5 meses tentando convencer ele, toda a minha rotação eletiva, tentando convencer ele naquela época, acho que não tinha, eu não sei, não tinha um tratamento antipsicótico bom. Ele era um psicótico. E eu tentava convencer ele que ele não era Jesus. E eu dizia, mas ele... Aí eu parei, porque no final quase que ele estava me convencendo, né, que ele era mesmo. Aí eu digo, não, eu quero cirurgia. E dentro da cirurgia, uma grande inspiração para mim foi uma pessoa que no 6º ano eu vi dando aula, que é o Carlos Antunes. O Antunes era um cara com charme. Tu conhecesse ele, né? Sim. Eu dizia, Antunes, tu é um cara impressionante. Tu pode convencer qualquer um de qualquer coisa. Por favor, às vezes eu tinha um caso, uma coisa, por favor, eu tenho certeza sobre esse caso. Não me convence da coisa errada, porque tu vai me convencer. O cara, ele era muito convincente, muito argumentativo, e mas sempre foi uma pessoa que me deu a oportunidade. Eu sou um cara que tem muita sorte na vida, porque eu tive pessoas, eu poderia ter pessoas que podiam me submeter, porque eu sempre fui muito um pouco rebelde dentro da medicina também, não aceitando as ideias, contestando coisas, mas eu não sei se é o jeito que eu me expressava, que eu não ameaçava as pessoas, do jeito que eu dizia, tanto aqui no Brasil como lá fora, as pessoas, meus mestres, sempre ficaram querendo me ensinar e me dando oportunidade. Então eu tive sorte com o Antunes, que foi e que operava maravilhosamente, eu adorava ver ele operar e ver os resultados, a maneira que ele lidava com as pessoas. Aquilo me marcou e eu quis fazer cirurgia pediátrica depois disso. Daí comecei a trabalhar com ele. Naquela época não tinha residente em cirurgia pediátrica. A gente ficava bagrinho por um tempo. Aí eu fiquei bagrinho, acompanhava ele no Hospital Dornelles, acompanhava ele no Santo Antônio. Aqui não tinha cirurgia pediátrica, só ambulatório. E eu comecei a acompanhar ele. E aí uns colegas meus, que talvez um dia, talvez tu tenha interesse em entrevistar, o Paulo Roberto Dornelles Rodrigues, que é um colega que estava no Canadá e era meu colega, a gente estudava junto no início da faculdade, e ele me dizia, não, que estava lá no Canadá, a gente, nesta época, idealizava muito estar fora daqui, e eu queria, então, estar fora. Eu queria uma residência formal. Aí tinha que passar no exame do ECFMG, que foi outra época da minha vida. Muito sofrimento. Muito sofrimento, mas que deu certo. Então nós fizemos aqui uma residência aqui no Clínicas, foi fundamental, aprendi muito. Gostava, tem umas histórias que talvez tu tenha ouvido falar, eu até vou contar essa história para ficar gravada, que tu já sabe dessa história, aconteceu comigo. A história, entre as muitas histórias aqui do Hospital de Clínicas, que todos temos, mas uma ficou muito presente, eu acho que até bem conhecida entre todos os cirurgiões aqui do hospital, porque parece até mentira, mas aconteceu comigo. O doutor Josué era um professor formal, de baixa estatura, assim, andava sempre de gravata, e era um cara assim,
que falava bonito, ensinava os residentes, e era muito dogmático e organizado na cirurgia. Então, ele ensinava a gente a fazer herniografias, hérnia inguinal, de uma maneira sempre bem assim, organizada, sistemática. E ele cortava o cremaster, que é o músculo que puxa o testículo para cima e para baixo, sempre para abordar o saco herniário, fazia a dissecção do saco herniário. Então, fazia parte, e eu era, nessa época, crente, gostava muito dele, ele é um cara, para mim, ele era um cara muito humano também, isso aí já me chamava muito. E aí um dia estava eu, era R2 já, e veio um R1, o Postiglione, não sei se tu ouviu falar do Dr. Postiglione. O Postiglione era um baixinho forte, e que o pai dele era cirurgião, mas também ele era aqueles ratão de enfermaria, que já estava fazendo cirurgia há um tempo, até fazia mais cirurgia que eu ainda como R2, já estava mais experiente. Então ele foi operar, eu era R2, ele era R1, vai lá, faz a incisão inguinal e tal, abria a poneurose, agora corta o cremaster. Ele olha para mim e diz, para que cortar o cremaster, Pipe? Não, porque o doutor Josué sempre corta o cremaster para abordar o saco herniário. Não, Pipe, não precisa, eu faço cirurgia, não precisa cortar o cremaster. Para quê? O cara vai ficar com o saco caído. Não precisa cortar o cremaster. Não, mas o doutor Josué sempre corta, esse caso é dele, vamos cortar o cremaster. Não sei o quê. De repente, o paciente estava com raques. Doutor, na dúvida, não corta o cremaster. Então, são histórias assim da faculdade aqui E claro, esse meu nome, João Luiz Pipe, tinha uma época que eu tinha horror do meu nome, a ponto que aqui no Rio Grande do Sul as pessoas me conhecem como Salé, porque eu não gostava que me chamassem de Pipe e pedia para não me chamar de Pipe. E depois que eu fui para fora, trabalhar fora, fazer residência e fellow, eu dizia meu nome, João Luiz Pipe Salé, quando eu dizia Pipe, todo mundo pegava o Pipe. Ficou Pipe, e era Pipe. Porque aqui, embora Pipe seja a mesma coisa no mundo inteiro, representa a mesma coisa, é incrível. Até em chinês eu acho que é a mesma coisa. Então, no início, mas depois que eu fiz urologia infantil, aí ficou ótimo. Eu tive até uma paciente, mãe de um paciente meu, que ganhou um presente. Ela chegou, foi encostar comigo, doutor Pipe, tenho que lhe agradecer. Por quê? Ganhei uma recompensa por causa do senhor. A rádio estava fazendo um concurso do médico que significa o que faz. Então tem o Dr. Farmer, o Dr. Baker, Dr. isso. Aí ele disse, quando eu disse que o senhor era o Dr. Pipe, urologista pediátrico do meu filho, ganhei $500. O meu nome, quando eu entrei na faculdade, os caras olharam meu nome, Pipe, imediatamente começou o bullying comigo. Vai ter que tirar as calças e mostrar o Pipe. Aí eu já estava acostumado, porque no científico, pipi na sala. Eu não tive dúvida, tirei as calças com as mulheres perto, tirei as calças, fiquei. Os caras, não precisa, nunca mais me encher o saco com o Pipe. Mas era o Pipe, eu não gostava. Mas depois, agora, em retrospecto, eu acho que parte até de eu ser bem conhecido internacionalmente, por causa do nome, eu acho. Pipe. Entende? Aí também olha só, eu fui no Museu do Louvre, na frente da Mona Lisa, tem um quadro chamado La Circoncision, de Júlio Romano Pipe, que nem eu, fazendo circuncisão. Então, são essas historinhas assim. Eu vou ter uma história interessante. Eles vinham... Os meus dois avós têm uma história interessante. Se é que cabe aqui nessa entrevista? Cabe. Pode contar. Bom, eu sou italiano por 3/4 da minha família, dos avós são italianos, e 1/4 é sírio. O Salé, na verdade, devia ser Saler. Vou começar com a parte do Saler. A história que corre na família é que eles eram plantadores de oliveira na cidade de Tartus, na Síria. E a Tartus, eu até ia lá
conhecia algumas pessoas de lá, ia conhecer para dar aula lá e operar lá. É uma cidade na praia, é que nem o Rio de Janeiro, assim, montanhas no Mediterrâneo. Isso que é lindo, mas começou a guerra, eu não pude ir. Mas de Tartus, ele tinha um filho mais velho, chamado Elias, e que tinha um casamento arranjado. E aí o Elias, eu não sei porquê, fugiu da Síria e veio para o Rio de Janeiro. E eu acho que ele gostou, não queria voltar. E o velho ficou... É uma desonra muito grande para quem não assume o casamento arranjado lá nessa época. Hoje não. E aí ele mandou o meu avô, que era o segundo, vai lá, aqui está o dinheiro para o vapor. Eles vinham de vapor, traz teu irmão de volta, diz para ele que o pai quer que volte. Aí chegou no Rio de Janeiro, ele chegou, o nome do meu avô era Ahmed Simon Saleh. Aí ele chegou lá e disse, como é seu nome? Ahmed Simon Saleh. Ah, não, agora tu é Emílio Saleh. Enfim, acabou. Tu escreveu tudo errado. E aí ele falou com o irmão, ó, o pai mandou dinheiro para te voltar. Ah, te mandou, dá o dinheiro. Pegou o dinheiro. Tu também não vai voltar, eu sou o teu irmão mais velho, tem que ficar comigo aqui. Nós vamos ficar aqui. E aí compraram uma carroça e foram aqueles mercantes e vieram até aqui no Rio Grande do Sul. Então essa história paterna de um lado. Do outro lado, meu avô Pipe, Próspero Pipe era o nome dele, queria sair da Itália, que estava numa situação muito difícil, como muitos italianos saíram, mas ele não tinha dinheiro para vir. Então ele entrou meio clandestino num vapor. E descobriram ele depois, e aí ele ficou lá limpando. E aí o vapor aparentemente afundou na costa africana. Será verdade tudo isso? Eu tenho até vergonha de dizer, mas conto como certo na família. Aí ele tinha, a única coisa que ele tinha comprado era um chapéu novo. E estava vendo, e aí o navio estava afundando, e ele, como era criança ainda, tinha 14 anos, eles botaram ele num barquinho para ir. E dizem que era perto da costa. Ele estava no barco e veio um vento, tirou o chapéu dele. Será tudo verdade? Olha, confesso que eu tenho dúvidas eu mesmo. E o chapéu voou. E ele saiu atrás, saiu nadando atrás do chapéu. Afinal, os caras não conseguiram pegar ele e ele acabou caindo na costa africana. Final das contas, levaram ele para lá, ele acabou em Montevidéu, depois aqui em Buenos Aires, e tinha uma ferrovia que eles estavam fazendo de Buenos Aires para o Brasil, e ele descobriu que o negócio dele, ele não, ganhava mal, mas que os caras não tinham como gastar o dinheiro. Ele começou a trazer coisas e parava do lado das ferrovias vendendo. E o velho ficou muito rico. Ficou rico, e aí pegou e foi para uma cidade chamada Serafina Correia e abriu um armazém. E a primeira coisa que ele fez, ele chegou e disse, não, nós temos que ajudar a igreja. Ele fez o salão paroquial para a igreja. E aí o velho ficou muito bom, ficou muito popular. Teve 12 filhos, um deles é meu avô, o avô Damásio. E essa é a minha história de gerações. Italianos e um sírio. E meu pai era de origem síria, o nome dele era Ali Datria Saleh. Decisões são muito importantes. Tu tem que ter oportunidade, tem que ter sorte, mas basicamente tem que ter coragem para tomar decisões. Para mim, pelo menos, foi muito difícil, porque eu era muito ligado à minha família, e sou, tomar uma decisão de querer sair, fazer uma residência fora. E tanto é que voltei, trabalhei 13 anos no Hospital de Clínicas, depois que fiz minha fellow, e depois fui lá, não para ficar, fui para o Canadá apresentar minha tese de doutorado. Foi uma tese que eu fiz aqui e que acabou sendo muito reconhecida. Na época, era um dos procedimentos para incontinência urinária que eu fiz o doutorado aqui pela medicina interna, o Koff foi meu supervisor. E essa tese ficou uma tese bem conhecida. E eu acabei indo operar um caso em Toronto, uma criança que tinha que ser isso, e acabaram que estava o cara saindo nessa época, e eu acabei ficando. Mas isso, o que eu quero dizer, assim, as pessoas às vezes
A gente tem que ter sorte, claro, mas não é só sorte. A gente tem que aproveitar o momento e tem que ter coragem. Coragem de tomar passos decisivos na tua vida. Especialmente o jovem que acredita. E esses passos requerem muita persistência, muita peregrinação e coragem. Porque tem momentos difíceis que a gente quer largar tudo e voltar e dizer, não. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, o brasileiro, eu sinto muitas vezes que eu, pelo menos na minha época, tinha uma baixa autoestima em termos de quem somos nós. E quanto mais velho eu fico, mais eu vejo que nós brasileiros temos qualidades incríveis, porque os médicos que eu conheço, que estão lá, não sei se são talvez uma fatia do grupo médico brasileiro, mas são pessoas bastante criativas, com grande sucesso onde vão. Então, eu acho assim que nós temos muita criatividade. O médico tem, muitas vezes, é um médico normalmente humano, que é uma coisa que muitas vezes muitos outros médicos lá no exterior não têm. Essa parte humana que a gente sempre valorizou. Então, eu diria aos médicos jovens que acreditem em si mesmo e que fiquem sabendo que no Brasil, e agora que eu visitei o Hospital de Clínicas, que eu conheço o grupo melhor, que eu conheço a pesquisa que você faz aqui, olha, se faz muita coisa, com pouco até comparado com outros lugares. Então, eu tenho muita admiração pelo médico brasileiro, hoje. Aliás, sempre falo isso onde eu vou, e acho que a minha ideia é voltar até para poder ajudar mais aqui aqueles que querem se formar fora, buscar conhecimento fora, ou ajudar aqui mesmo, com tese, doutorado, com alguma coisa assim. É o meu objetivo, talvez contribuir um pouco mais ainda nessa fase da vida. Essa fase da vida é uma fase diferente. A gente perde, talvez, em termos de energia, por um lado, mas ganha com disciplina, claro, mas não, ganha com sabedoria, com experiência, a maneira de ver as coisas. Eu acho que isso a gente pode ajudar bastante. E eu acho assim que uma pessoa mais velha tem muito a contribuir, para os mais jovens, desde que os mais jovens tenham a capacidade de ver isso, porque muitos simplesmente não têm, acham que está velho, que já não tem mais nada a mostrar. Pelo contrário. Então, esse aspecto eu gostaria talvez de dizer